Olá, sejam bem-vindos ao canal. Este vídeo terá como base os conhecimentos da neurocientista Laura Boyd. Então, vamos começar com as palavras dela. Sabemos que o cérebro passa por mudanças surpreendentes em um ritmo acelerado. E muito do que pensávamos saber e entender sobre o cérebro acabou se revelando falso ou incompleto. No entanto, alguns equívocos são mais evidentes do que outros. Um bom exemplo é a antiga crença de que o cérebro não pode mudar após a infância. Na realidade, isso está longe de ser verdade. Da mesma forma, outra crença equivocada é que usamos apenas partes específicas do cérebro em determinados momentos e que o cérebro fica inativo quando não estamos fazendo nada. Isso também não é verdade, pois mesmo quando estamos em repouso, sem pensar em nada, o cérebro continua altamente ativo. Os avanços na tecnologia, como a ressonância magnética, nos permitiram fazer descobertas importantes sobre o cérebro. Talvez a descoberta mais interessante e transformadora seja o fato de que cada vez que aprendemos algo novo ou adquirimos uma nova habilidade, o cérebro muda. Isso é conhecido como neuroplasticidade. Há 25 anos, acreditava-se que, após a puberdade, as únicas mudanças cerebrais eram negativas, como a perda de células cerebrais, com a idade ou os efeitos colaterais de lesões, como o AVC. No entanto, estudos mais recentes têm mostrado níveis surpreendentes de reorganização no cérebro adulto, demonstrando que todos os nossos comportamentos têm o poder de alterar o cérebro, independentemente da idade. Isso é uma ótima notícia. É importante ressaltar que a reorganização cerebral também auxilia na recuperação de lesões cerebrais. A chave para todas essas mudanças é a neuroplasticidade, que funciona de 3 maneiras básicas para promover a aprendizagem. A primeira é a mudança química. O cérebro funciona por meio da transferência de sinais químicos entre as células cerebrais, chamadas neurônios, que desencadeiam uma série de ações e reações. Para promover a aprendizagem, o cérebro pode aumentar a quantidade ou concentração desses sinais químicos entre os neurônios. Essa mudança pode ocorrer rapidamente e suporta a memória de curto prazo e a melhoria temporária no desempenho de uma habilidade motora. A segunda forma pela qual o cérebro pode mudar para promover a aprendizagem é por meio da alteração da sua própria estrutura. Durante a aprendizagem, o cérebro pode modificar as conexões entre os neurônios, o que significa que a estrutura do cérebro está em constante mudança. Esse processo leva um pouco mais de tempo, pois está relacionado à formação de memória de longo prazo. Além disso, esses processos interagem entre si. Um exemplo disso é quando tentamos aprender uma nova habilidade motora, como tocar piano, dirigir ou fazer malabarismos. Em uma única sessão de treinamento, temos a sensação de que estamos melhorando progressivamente. Mas quando retomamos a prática no dia seguinte, parece que todo o progresso anterior foi perdido. Isso ocorre porque a curto prazo, o cérebro consegue aumentar os sinais químicos entre os neurônios, mas por algum motivo essas mudanças não levam às alterações estruturais necessárias para consolidar as memórias de longo prazo. É importante lembrar que as memórias de longo prazo levam tempo para se formar. Portanto, o progresso observado a curto prazo não reflete necessariamente a aprendizagem real. Na verdade, são as mudanças físicas no cérebro que suportam as memórias de longo prazo. Por outro lado, as mudanças químicas promovem as memórias de curto prazo. As mudanças estruturais também podem levar à formação de redes integradas entre as diferentes regiões cerebrais, que trabalham em conjunto para promover a aprendizagem. Essas mudanças também podem resultar na expansão ou modificação das regiões cerebrais específicas para comportamentos particulares. Por exemplo, pessoas que leem Braille têm zonas sensoriais maiores no cérebro para as mãos em comparação àquelas que não sabem ler Braille. Da mesma forma, a região motora da mão dominante é maior no lado esquerdo do cérebro de pessoas destras. Essas alterações estruturais e funcionais no cérebro ocorrem em todo o cérebro e podem ocorrer de forma independente ou em conjunto. Juntas, elas promovem a aprendizagem, e essas mudanças estão em constante acontecimento. Até agora, podemos entender o quão incrivelmente plástico é o cérebro. No entanto, isso levanta uma série de questões, como por que não conseguimos aprender tudo facilmente? Por que algumas crianças têm dificuldades na escola? Por que tendemos a esquecer coisas à medida que envelhecemos? E por que algumas pessoas não se recuperam completamente de lesões cerebrais?
Então, o que limita e o que facilita a neuroplasticidade? É exatamente isso que a neurocientista Laura Boyd estuda, especialmente no contexto de recuperação após AVC. É importante mencionar que o AVC deixou de ser a terceira causa de morte nos Estados Unidos, agora é a quarta. Isso pode parecer uma boa notícia, mas na realidade, o número de pessoas que sofrem com AVC não diminuiu. Apenas temos melhores meios de mantê-las vivas após um AVC grave. No entanto, ajudar o cérebro a se recuperar de um AVC é uma tarefa muito difícil. E até agora não obtivemos sucesso no desenvolvimento de métodos eficazes de reabilitação. Como resultado disso, o AVC é agora a principal causa de incapacidade a longo prazo em adultos em todo o mundo. Isso significa que as pessoas que sofrem de um AVC são mais jovens e tendem a viver mais tempo com essa condição. Além disso, algumas pesquisas indicam que a qualidade de vida em termos de saúde das pessoas que sofrem um AVC diminuiu drasticamente. É evidente que precisamos fazer avanços significativos para ajudar as pessoas a se recuperarem de um AVC. Mas então, o que pode ser feito? Ao estudarmos o cérebro após um AVC, uma coisa ficou clara: o comportamento é o principal estímulo das mudanças neurais no cérebro. Não existe uma droga que possa ser tomada para induzir a neuroplasticidade. Portanto, nada é mais eficaz do que a prática para nos ajudar a aprender algo. Se você deseja aprender algo, terá que trabalhar nisso. Outra descoberta interessante é que quanto maior a dificuldade e esforço durante a prática, maior é a mudança estrutural no cérebro e, consequentemente, maior é a aprendizagem. Entretanto, a neuroplasticidade pode ter tanto efeitos positivos quanto negativos. Por meio dela, podemos nos tornar viciados em drogas, esquecer coisas que aprendemos ou desenvolver dor crônica. Portanto, o cérebro é extremamente plástico e é moldado estrutural e funcionalmente não apenas pelo que fazemos, mas também pelo que não fazemos. A segunda lição que aprendemos sobre o cérebro é que não há uma abordagem universal quando se trata de aprendizagem. Isso significa que não há uma fórmula fixa para aprender. Mesmo que a ideia de que são necessárias 10.000 horas de prática para dominar uma habilidade seja amplamente difundida. Na realidade, esse número pode variar entre as pessoas. A plasticidade do nosso cérebro é única para cada indivíduo. E uma intervenção que funciona para um pode não funcionar da mesma forma para o outro. Essa compreensão nos levou a considerar algo chamado medicina personalizada, que é a ideia de que cada indivíduo requer uma intervenção específica para otimizar os resultados. Os comportamentos que temos no dia a dia são extremamente importantes, pois cada um deles molda o nosso cérebro. Acredito que precisamos considerar não apenas a medicina personalizada, mas também a aprendizagem personalizada. A singularidade do nosso cérebro nos afeta, quer sejamos alunos, professores, pais ou líderes. Essa ideia nos ajuda a entender por que algumas crianças se adaptam bem a ambientes educacionais tradicionais, enquanto outras têm dificuldades. Compreender essas diferenças, padrões individuais e mudanças nos permitirá fazer avanços significativos na neurociência. Isso nos ajudará a desenvolver intervenções novas e mais eficazes e a promover uma melhor interação entre alunos e professores, por exemplo. Portanto, estude e descubra qual é a melhor forma de aprendizado para você. Repita os comportamentos que são benéficos para o seu cérebro e elimine aqueles que não são. Além disso, pratique, pois a aprendizagem requer o trabalho e o esforço que o cérebro precisa. No entanto, saiba que as melhores estratégias podem variar de pessoa para pessoa e até mesmo para a mesma pessoa em diferentes contextos. Por fim, espero que você termine aqui com uma nova compreensão de como o seu cérebro é extraordinário e de como nós, com nossos cérebros plásticos, estamos em constante modelagem pelo mundo ao nosso redor. Lembre-se de que tudo o que fazemos, encontramos e vivenciamos molda nosso cérebro, para melhor ou pior. Agora, cabe a você começar a construir o cérebro que realmente deseja. Aproveite a oportunidade de adquirir conhecimentos valiosos que irão impulsionar a sua confiança, desenvolver suas habilidades e desbloquear seu verdadeiro potencial. Clique nos links no primeiro comentário para explorar nossa incrível seleção de livros sobre desenvolvimento pessoal e comece a jornada de transformação agora mesmo.